Houston, we have a problem. Pessoal, o UFC desembarcou em Houston, no Texas, onde aconteceu a luta principal do UFC 247, Jones vs Reis, que teve um resultado bem controverso, né? E com essa situação que aconteceu, que eu vou explicar um pouco mais na charge, eu desenvolvi esse layout aqui, onde eu vou explicar mais pra frente. Eu fiz 2 personagens aqui segurando 2 caixas, e com o decorrer da charge aí a gente vai entender por quê. Mas eu já dei uma préviazinha aí, a referência que eu tô usando, né? Que é o filme Apollo 13, onde Tom Hanks avisou a base que eles estavam com um problema lá na espaçonave deles. Ele tem essa mensagem clássica aí, onde ele fala Houston, we have a problem. Bom, vamos lá. Aqui, algumas referências que eu selecionei aqui de fotos do Jones, né? Naquele mesmo esquema, colocar aqui o sketch por baixo azul, para começar a traçar por cima. E um detalhe legal que eu vou mostrar hoje é que quando eu tô traçando diferentes espessuras, eu uso teclas de atalho aqui, onde eu consigo aumentar a espessura do brusher e diminuir, né? Então quando são linhas mais finas eu aperto aqui para baixo, e quando é mais grossas para cima eu consigo controlar a espessura do pincel sem precisar ficar trocando de brusher, né? É bem mais prático esse sistema aí. Vamos aqui então desenhar o John Jones. Ele que estava vindo numa sequência boa aí de vitórias, né? Na verdade ele só tinha uma derrota na carreira, que era uma derrota onde ele desferiu um golpe ilegal, e como ele foi desclassificado, foi entendido como derrota. Ele estava vindo com 25 vitórias, e essa luta de derrota pro Matt Hamill, né? E o John Jones, com essa vitória aí, ele conseguiu quebrar um recorde que era do Georges St-Pierre, com 13 lutas por cinturão. Agora o Jones tem 14, tá sozinho aí, e dificilmente agora no futuro próximo aí algum dos campeões vai chegar a essa marca, né? Feito aqui o rosto do Jones, agora eu vou procurar aqui o Dominic Reis. Procurei algumas referências bacanas aqui, achei essa aqui legal. Então eu vou, só que de uma forma diferente, eu vou colocar o olhar dele aqui olhando pra cima, pra direita. A princípio ele vai parecer meio vesgo aqui, mas essa é a minha intenção aqui, olhar pra direita. O Dominic Reis também estava vindo numa ótima sequência, né? Tava invicto com 11 vitórias, 12 vitórias aliás. Agora tá com uma derrota pro Jones. Bateu grandes nomes aí. A última vitória dele foi o Chris Weidman, que estava tentando subir pros meio pesados, né? Mas antes disso foi o Volkan Ozdemir, que foi uma vitória ali que muita gente ficou na dúvida de quem venceu. Mas enfim, acabou vencendo. Depois tem o Vissan Pro, Jared Cannonier. Então ele tava vindo uma sequência boa aí pra pegar o Jones. Vou aqui pro corpo dele. Tô fazendo ele segurando uma caixa aqui, como eu expliquei. E aqui eu vou colocar a quantidade de golpes desferidos, né? Porque foi um ponto bem marcante dessa luta aí, que muita gente falou. Que o Reis deu mais golpes, o Jones tem... Geralmente tem gente que gosta de acompanhar lá no site do UFC, né? Do UFC Stats, que deixa a informação de quantos golpes foram desferidos numa luta. E o Dominic Reis desferiu 116 golpes efetivos, né? Então, Dominic Reis é isso. Eu terminei ele aqui. Vou fazer aquela linha de contorno clássica que eu uso aqui para dar uma encorpada no personagem, para ele não ficar tão misturado ao fundo. Aqui nos pés, em volta dele todo, com a caixinha dele aqui com 116 golpes. E é isso aí. Agora vamos partir aqui pro corpo do John Jones. Fazer a caixinha dele aqui também. John Jones, que desferiu, segundo o site do UFC, o UFC Stats, 104 golpes efetivos e duas tentativas de queda, né? Na verdade foram 2 quedas efetivas que ele conseguiu. Aqui a quantidade é um pouquinho menos que o Dominic Reis. Então, para quem considera golpes efetivos, segundo as estatísticas aqui, Dominic Reis foi campeão da luta, né? Mas tem outras coisas envolvidas, e principalmente os juízes lá do Texas, né? Da cidade de Houston, onde aconteceu a luta. Por isso que é o mote da charge aqui. Eu tô fazendo com a referência de Houston. Aqui eles estão num globo, né? Mais ou menos eu tô usando a referência aqui de Houston, da geográfica ali. Tô fazendo meio que um mapinha de Houston. E agora eu vou querer fazer a própria Apollo, né? Apollo 13. Eu tô usando mais de uma referência, assim. Eu vou dar uma misturada para não ficar exatamente, porque eu acho meio feinho esse modelo da Apollo aí. Mas eu vou usar como referência para fazer a nave caindo.
Então é uma nave que tá em queda aí. E é muito importante quando a gente vai desenhar sempre usar referência. Pra pegar detalhes, características, né? Então assim, referência é tudo pra quem desenha. Não tem como você evoluir artisticamente se você não usar como referência. E pra mim também, além de referência de imagem, eu também gosto muito de usar de referência outras pessoas, né? Como a charge passada que eu usei o texto do Marcelo Alonso. Esse eu assisti muitos vídeos do pessoal lá do Contragolpe, do próprio Renato Rebelo do Sexto Round. Eu assisto muitos vídeos. Assisti do Vini lá do Diretaço, do Zé Augusto do canal Nocaute, que também é um parceiro meu lá do Nocautecast. Então é isso aí, a Apollo 13 tá aqui feita. Agora eu vou colocar um detalhe aqui, por que a Apollo 13 é um perigo aqui, porque Houston tá tendo um problema. E eu vou colocar a referência aqui, porque quem está na nave aí são os árbitros do Texas, que são os que fizeram essa lambuzeira aí no evento como um todo, né? Tiveram várias outras lutas onde eles colocaram resultados bem questionáveis, assim. Teve até uma situação onde na luta da Andrea Lee, o Joey Hogan falou na transmissão que os árbitros não estavam olhando pra luta. E foi uma luta que eu fiquei bem na dúvida. A Lauren Murphy venceu, mas eu achei que a Andrea Lee tava vencendo essa luta. E o Joey Hogan na transmissão falou, ó, pô, os caras não estão nem olhando pra luta. Então, não é a primeira vez que a comissão do Texas tem problemas, né, com resultados de luta. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aí, né? A gente não, né? Isso é trabalho pro governo dos Estados Unidos, lá, Dana White fazer campanha, porque a comissão atlética é sancionada pelo governo, né? Bom, tô aqui pintando agora. Já fiz o John Jones só com as cores básicas aqui, né, deles. Só com os preenchimentos. O Dominic Reyes também aqui, só com preenchimento. Eu não sei se eu tinha ficado muito satisfeito com essa cor do Dominic Reyes. Por isso que depois no brilho, nas sombras, eu coloquei um pouco mais de saturação. Eu achei meio pálido essa cor dele. Mas eu não queria mexer na cor. Então eu mexi mais pro lado da sombra e do brilho. Eu coloquei um pouco de saturação na sombra e no brilho. Bom, é isso aí, luva azul pro Dominic Reyes, que entrou como azarão, né? No UFC, quem entra com as luvas vermelhas é o favorito, o azul são os azarões. Vou colocar aqui os dedinhos nas luvas. Visualmente também dá pra ver que o Reyes desferiu mais golpes do que o Jones. Bom, vou fazer o continente aqui, né? O planeta, na verdade. Me desculpem, terraplanistas de plantão aí, que segundo vocês, então eu fiz o planeta errado aqui. Mas vamos lá, fiz um globo. Pintando o globo aqui. E é isso aí. Agora vamos pra Apollo aqui, pra nave. Colocar o cinzão básico mesmo. Por mais que ela, nas referências das fotos que eu vi, ela tem uma cor meio de cobre, meio de um metal diferente. Mas eu vou fazer o cinzão aqui pra ir no clássico de metal. Vou dar um destaque aqui na palavra dos árbitros do Texas. Colocar algumas corzinhas aqui para dar uma volumetria a mais. E é basicamente isso aí. E curioso assim que além de a decisão ser estranha, teve um dos árbitros que deu 4 rounds pro John Jones. É uma coisa que, se você se esforçar muito para tentar ver 4 rounds pro Jones, você não consegue. Por isso que toda a decisão da luta envolveu muito essa polêmica dos árbitros aí. Bom, a navezinha caindo, tá feito. Coloquei umas estrelinhas aqui só pra dar um detalhe. Agora eu vou pro brilho aqui pra dar mais contraste. As sombras. Sombra no John Jones, eu vou fazer a sombra do lado esquerdo aqui, pro brilho vir na direção da nave. O brilhozinho aqui de leve também, pra não precisar de muita coisa. O Reyes, eu vim dar uma olhada aqui, tá vendo que eu dei uma saturada na sombra dele ali? E também eu dei uma olhada qual foi o resultado deles depois da luta, né? E eu vi que o Reyes ficou um pouco com sangue ali, teve um corte no supercílio. E o John Jones, eu vi que ele ficou com umas marcas roxas, ele até postou um vídeo no Instagram dele. Ficou meio travecão essa maquiagem aí, mas de fato ele ficou assim, com o rosto meio roxo, meio um pouquinho inchado. Deu a impressão que os golpes do Reyes foram menos efetivos que o do Jones, porque o do Jones cortaram mesmo.
E é um detalhe que eu fiz ali com o cotovelo do Jones pontiagudo. E outra coisa que eu acho que eu nunca tinha falado em outras charges é que eu gosto de colocar cor nas linhas. Tá vendo que eu dei uma cor um pouquinho mais pro marrom? Geralmente ela dá uma colada na charge assim e dá um aspecto mais bacana assim com todas as outras cores. É isso aí, pessoal. Aqui mais em detalhes. Finalizada a charge, ela por inteira aqui agora. E vou deixar aquela solicitação para você se inscrever no canal, assinar o sininho aí para receber as notificações, comentar, curtir, reclamar, falar que ficou ruim meu desenho, falar qualquer coisa, mas o que vale é a interação, beleza? Então até a próxima, pessoal. Essa aí é a Houston, We Have a Problem.